Olá, meus amores, como é que vocês estão? Estão preparados para a nossa videoaula de história de hoje? Que ótimo! Olha só, em história, vocês sabem qual é o nosso conteúdo? Ainda vamos continuar com o conteúdo relacionado à família, certo, gente? Nós estamos trabalhando a família em história, começando há algumas semanas atrás, onde nós vimos a família, como era composta, os hábitos que aquela família tem, certo? E agora, hoje, nessa videoaula, nós vamos ver a convivência familiar. Então, tia, mas isso foi visto em algum lugar que eu já vi esse ano com a senhora. Foi visto em ética também, certo, gente? Tudo relacionado à família, mas aqui o nosso livro de história também traz para que nós possamos abordar ainda mais esse conteúdo maravilhoso. Porque quem é que ama aí a sua família? Então, é um conteúdo maravilhoso de se trabalhar, né, gente? Conteúdo bom. Então, vamos para os nossos slides? Vou colocar aqui certos slides que eu preparei para vocês. Está relacionado a esse nosso conteúdo. A convivência familiar. O nome já diz, está trabalhando aqui relacionado à nossa família. Vamos lá para os slides. Vou colocar, certo, ele maior, para que vocês possam enxergar melhor. Vamos lá, História, professora Regiane, segundo ano, 12 de maio de 2021. Convivência familiar. A criança tem a família como seu principal grupo social. Como vocês sabem, a família é o primeiro grupo social ao qual a criança pertence. Então, a criança vai ter essa convivência nesse ambiente familiar. A criança vai ter essa convivência com essas pessoas que são mais próximas a ela. Então, trazendo aí, por isso, desculpa, por esse motivo, a família é o principal grupo social. Além de ser o primeiro, ele é o principal grupo social ao qual a criança pertence. Existem os membros das famílias. Aqui eu coloquei um exemplo de uma família bem grande, certo? E os membros da família é de acordo com cada família, tá bom, gente? Como vocês sabem, as famílias, elas são diferentes umas das outras. E a quantidade de membros é uma dessas diferenças. A minha família pode ter apenas 3 membros, enquanto a do meu colega pode ter 10. A do meu outro colega pode ter apenas 5 e a do outro ter 12. Então, vai de acordo com cada família. Como vocês sabem, antigamente as famílias tinham mais filhos, então tornava aí uma família maior, porque teriam mais netos, teriam mais bisnetos, certo, gente? Mas hoje em dia as famílias elas foram modificadas, elas buscaram essa redução na quantidade de membros. E aqui eu coloquei para vocês alguns membros, não são todos, certo? Que podem fazer parte de uma família. Será que vai ter todos esses membros aqui na sua família? Você pode aí estar me dizendo também, tá bom? Coloquei aqui o pai, certo, gente? Quem é o pai? O pai é a pessoa que cuida da gente, né? O nosso pai e a nossa mãe. Está aí, tá bom, gente? É o pai e mãe. O tio e a tia. Os tios, certo, gente? O tio e a tia, eles são irmãos. Irmãos de quem? Podem ser irmãos do meu pai ou podem ser irmãos da minha mãe. Vão ser meus tios. O avô e a avó, que são mãe e pai do meu pai, mãe e pai da minha mãe. Os avós são esses. E os avós, eles podem ser paternos, que é por parte de pai, e os maternos, que é por parte de mãe. Você conheceu todos os seus avós? Você tem todos os seus avós aí no seu ambiente familiar? Bisavô e bisavó. Quem são os bisavôs e os bisavós? Os bisavôs e os bisavós, eles são avós dos nossos pais. Por isso que eles são os nossos bisavós.
Eles são avós do seu pai e avós da sua mãe. Certo? Eles são os pais dos seus avós. Eita, que é complicadinho, né, gente? Esse negócio aqui de família, mas é bem legal de se trabalhar, viu, gente? Então, esses membros, eles são muito importantes para a nossa família. São, aí, importantes para essa convivência. Temos mais, certo? O padrasto e a madrasta. Quem são esses? Hoje em dia, gente, existe a separação dos pais. Nós tínhamos o nosso pai, tínhamos a nossa mãe, certo? E, por consequência de alguma coisa, houve uma separação. Por isso, existem apenas a família onde a mãe cuida dos filhos e apenas a família onde o pai cuida dos filhos. Mas, com o tempo, essa mãe ou esse pai podem conhecer alguma pessoa nova. E essa pessoa nova entra na família, certo, gente? E ela recebe aí o nome de padrasto, se for o da mamãe, a pessoa que está ali se relacionando com a mãe, ou madrasta, que é a pessoa que está se relacionando com o papai, certo? O primo e a prima, quem são o primo e a prima? O primo ou a prima, gente, são filhos dos tios de vocês, ok? E o sobrinho ou a sobrinha, que são filhos do irmão de vocês. Então, esses são os membros que eu coloquei aqui para vocês, certo, gente? Pai, mãe, tio ou tia, avô ou avó, bisavô ou bisavó, padrasto ou madrasta, primo ou prima, sobrinho ou sobrinha, certo? Agora digam aí para mim, vocês têm todos esses membros aí na família de vocês? Na minha família eu tenho mãe, tio e tia, tenho primo e prima e tenho sobrinho. Então, esses são os que fazem parte da minha família. Quais são os que fazem parte da sua família? Em uma família, existem regras a serem seguidas. Toda família, gente, tem uma regra a ser seguida, nem que seja uma. Quais são as regras que a sua família segue? Aqui eu coloquei algumas regras, certo? Combinadas da família, que eu encontrei, certo? Que vocês vão já conhecer. Nós temos aqui respeitar os pais, não chorar sem motivo, não brigar ou gritar, usar palavras mágicas, por favor, por licença, obrigada, ajudar na organização da casa, não jogar as coisas, comer à mesa, dormir na própria cama e na hora certa. Então, esses aqui foram combinados que uma família criou. Será que a sua família segue esses combinados aqui, essas regrinhas aqui da família? Ou será que a sua família tem regras diferentes? Você sabia que as famílias podem ter regras diferentes? A minha família ela não tem todas essas regras aí, mas ela já tem outras regras que não estão aí colocadas nesse quadrinho. Tá bom? Então, as regras, gente, são variadas de família para família. A minha família tem essas regras e a outra família da minha colega tem essas outras regras. Podem ter regras parecidas? Claro que sim. Mas, por exemplo, essa regra de respeitar os pais, ela tem que haver em todas as famílias. O respeito é muito importante dentro da família. Certo? Então, essa é uma das regras onde nós vimos que tem que ter em todas as famílias. Cada membro da família tem suas tarefas e responsabilidades. Isso aqui nós falamos na semana passada sobre os hábitos e costumes das famílias, onde as famílias, elas, ao longo do tempo, elas foram tendo atividades diferentes. Por quê? Porque antigamente a mulher, ela ficava apenas em casa, cuidando da casa e dos filhos. Já o homem tinha que sair para trabalhar, para ter o sustento de cada dia. Hoje em dia é diferente, tudo mudou. Olha aí nas imagens, vocês veem as crianças ajudando na limpeza, o pai também ajudando. Então, gente, as famílias, elas procuram uma forma diferente de fazer essas atividades para que se torne algo dinâmico, algo divertido de ser feito em família. O núcleo familiar de uma criança
é formado pelos principais e mais próximos membros da sua família. Como assim, tia? O núcleo familiar, gente, é criado por aquelas pessoas que moram junto com você na sua casa. Qual é o seu núcleo familiar? O meu núcleo familiar sou eu, meu esposo e o meu filho. Esse é o meu núcleo familiar, aquelas pessoas que eu estou com convivência todos os dias, aquelas pessoas mais próximas de mim, os membros mais próximos de mim. As atividades nas famílias são orientadas por normas de comportamento. Então, da mesma forma, gente, dos hábitos, nós temos que ter bons comportamentos, devemos ser educados. E quem é que nos ensina isso? Quem nos ensina essa educação? Os nossos pais, as pessoas que cuidam da gente desde pequeno. Essas pessoas, elas nos ensinam o que é certo e o que é errado. Ensinam qual comportamento nós devemos ter em ambientes diferentes. No parque eu posso me comportar dessa forma. Já na igreja eu me comporto de outra forma diferente. Então, os ambientes, eles mudam também em relação ao nosso comportamento. Mas quem deve ensinar qual comportamento usar em cada ambiente são os nossos pais. Os nossos pais nos educam para isso. E essas normas, elas são orientadas desde pequenos, certo? Desde bebezinho, os nossos pais já conversam com a gente, já vão dialogando para que nós possamos entender essa diferença de comportamento que devemos ter em determinados lugares. Saber ouvir os outros, pedir licença ao passar em frente às pessoas, cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite e até logo. São atitudes, certo, gente? Atitudes corretas que vocês devem ter no dia a dia de vocês. Atitudes boas para uma boa convivência familiar, para uma boa convivência na nossa sociedade também. Não mexer naquilo que não lhe pertence. Agradecer quando receber alguma coisa. Dizer por favor ao pedir alguma coisa e desculpar-se quando agir de forma errada. Você tem essas atitudes? Você tem essas formas de falar? De dizer por favor quando quer alguma coisa? Ou você faz apenas assim, a pessoa está lhe entregando uma coisa e você diz, me dê aqui. É assim que é correto? Não é correto. Então, gente, essas atitudes, elas são ensinadas desde criança, tá bom? E vocês, desde pequenininhos, porque crianças vocês ainda são. E devem aproveitar cada vez mais essa infância de vocês. Então, isso tudo é ensinado, certo? Nós devemos utilizar onde? Dentro da nossa família, na escola, no ambiente social que nós estivermos. Tá bom, gente? Então, esses cuidados estão aí no nosso dia a dia. Não é só hoje que eu devo fazer e amanhã devo ser mal educado, não. Todos os dias você tem que ter essas atitudes boas. Nós devemos ter colaboração na nossa família, devemos ter cooperação, devemos ter respeito, amor, carinho, união, diálogo. Como eu falo para vocês sempre, o diálogo é muito importante. Mamãe, não estou me sentindo bem porque hoje aconteceu isso e isso. O papai, hoje aconteceu isso lá no parque e eu não gostei. Os pais de vocês vão procurar uma forma, gente, de conversar com vocês e resolver os problemas. Mas é preciso que esse diálogo aconteça. Esse diálogo é muito importante dentro do núcleo familiar de vocês. E qual é o núcleo familiar? Aquelas pessoas que estão mais próximas, aquelas pessoas na qual você tem ali confiança, aquelas pessoas a qual você vê proteção. Bom, então, vamos aqui continuar. O respeito deve existir em todas as famílias. Tinha falado isso no início, certo? Vamos frisar aqui novamente. E através dele, existir famílias que vivam em harmonia. Olha só como essa família é alegre. Vocês estão vendo a união dessa família nessa imagem? Elas vivem em harmonia. Não devemos viver, gente, com brigas. Não devemos viver com desrespeito. Isso acaba desestruturando uma família e fica complicado, é muito ruim para uma família onde há brigas a todo momento.
E em relação aos comportamentos que nós falamos anteriormente, nós devemos saber qual comportamento ter em determinado lugar. E ver também quais são as pessoas que estão ali naquele momento em que nós estamos nos comportando de alguma forma diferente. Por quê? Porque nós podemos estar afetando, certo? Aquela pessoa que está ali naquele momento. Então, procuremos sempre observar quem está próximo, conversar de forma adequada, certo? Para que não ocasione nenhum problema. Todas as famílias são diferentes umas das outras, porém, pode-se existir semelhanças, seja na estrutura da família ou nos comportamentos que os membros têm. A minha família é formada pelo pai, pela mãe e pelo filho. A minha também é. Então, gente, quando nós dizemos que as famílias são diferentes, elas podem ser diferentes sim, mas elas também podem ter alguma semelhança, como disse aqui, tanto nessa estrutura quanto no comportamento. A minha família, ela adora ser bem educada, ela diz por favor, bom dia, com licença todos os dias. A minha também faz isso. Então, gente, esses bons comportamentos, eles são bem vistos. As pessoas que veem vocês dizendo por favor, com licença, obrigado, às vezes até se admiram. Por quê? Porque nos dias de hoje existem crianças que falam palavrões, que não são crianças educadas. E isso não é bonito, gente, isso não é legal. Mas, como eu sei, vocês são crianças muito educadas e vão continuar sendo. E passem isso para o amigo de vocês também. O amiguinho de vocês da rua gosta de falar alguma coisa feia, você diz, não pode falar isso. Fale assim que é mais bonito. Então, sejam essas crianças educadas que vocês são e passem também à frente para os amigos de vocês. Esse texto, certo, gente, ele está na página 58. Eu vou ler para vocês porque ele faz parte da atividade, tá bom? Coloquei aqui no slide para ficar melhor de visualizar. O tempo costuma modificar as coisas e com as famílias não é diferente. Antigamente, o formato da família era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Antigamente, como vocês sabem, gente, a família era apenas a família tradicional. Pai, mãe e filhos. Como vocês já viram nas outras aulas, isso foi se modificando com o passar do tempo. Os pais tinham um número maior de filhos. Normalmente, os pais saíam para trabalhar, enquanto a mãe ficava em casa educando os filhos. Hoje, conseguimos ver, além desse modelo, vários outros. Há crianças que ficam com seus avós enquanto os pais trabalham. Outras passam a maior parte do tempo com babás, em berçários ou hotéisinhos. E antigamente, as famílias eram muito rígidas em relação à disciplina. Ai da criança que fosse levada nesse tempo. Então, esse texto, certo, gente? Nós vamos aqui abordar na nossa atividade da página 58. E agora vamos lá para as atividades, páginas 57, 58 e 59. Na página 57 diz assim: escreva o primeiro nome das pessoas que moram na mesma casa que você e o grau de parentesco. Qual é o grau de parentesco, tia? Se ele é seu avô, se ela é sua mãe, se é sua tia que mora com você. Segunda, pinte a família que mais se parece com a sua. Se não for nenhuma destas, desenha no espaço em branco. Terceira, circule a cena em que está havendo respeito entre os membros da família. Nós temos duas cenas, certo? Você vai circular a que os membros estão sendo respeitados. Quarta, você costuma ser gentil com as pessoas da sua família? Escreva um pequeno texto falando da importância da gentileza no convívio familiar. Quinta, acompanhe a leitura do texto a seguir. Foi o texto que nós colocamos no slide, certo, gente? Com base no que você leu, converse com seus avós ou com alguém de mais idade e pergunte como eram as regras da família dessa pessoa. Depois, escreva as regras que permanecem até hoje, certo, gente? As regras que você observou e que permanecem até hoje. E a sexta e última questão, que está na página 59, coloque as palavras em ordem alfabética. Todas elas são valores que devemos praticar com a nossa família.
siga a orientação dos números. Então, vocês vão colocar aqui de 1 até 10, certo? Bondade, fraternidade, gratidão, união, esperança, respeito, paciência, dedicação, amor e carinho. E, gente, caprichem aí nas atividades. Continuem estudando bem direitinho, tá bom, gente? Prestando atenção na hora dos slides, as imagens que são colocadas, tá bom? E qualquer dúvida, o grupo do WhatsApp está aí para isso, certo, gente? Ou o nosso atendimento também. Um beijo bem grande para cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, meus amores!